Se liga aí, galera, que o assunto hoje é função harmônica. Eu sou Eliton Ferreira e você está no canal Música Aprendizes. Quando a gente fala de função harmônica, a gente está falando do papel que cada acorde vai desempenhar dentro de uma música. No caso de um campo harmônico simples, a gente tem 7 acordes que vão ser gerados a partir de uma escala, né? Cada uma das notas da escala vai gerar um acorde, como a gente já sabe, já estudou aqui no canal e tal. Só que, apesar de a gente ter 7 acordes em um campo, a gente só tem 3 funções que vão ser distribuídas entre eles, que é a função de tônica, subdominante e dominante. A função de tônica, ela se refere ao acorde de repouso, que, por exemplo, a música roda, 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 e vai acabar caindo em um ponto específico que vai encerrar aquele ciclo, né? Aquela estrutura, às vezes de 3 acordes, às vezes de 2 acordes, às vezes de 4 acordes. Enfim, é o acorde que vai, vamos dizer assim, dar um ponto final em uma seção específica da música. A função de subdominante é aquela que vai dar o começo do andamento. Por exemplo, se um acorde específico é o repouso, alguém vai dar o start, né, o estopim, para iniciar aquela partida, né? E isso é a função do subdominante. Já a função dominante é aquela que cria uma tensão, uma expectativa para você voltar para o seu ponto de chegada. Vamos imaginar, por exemplo, que uma progressão específica seja como se fosse uma espécie de corrida. Você tem a linha de partida e chegada, né? Que você tem aqui o primeiro acorde de um campo harmônico. Nesse caso aqui é o Dó. Quando você começa a ligar, né? Você começa a sair do lugar, os carros começam a sair do seu ponto de partida e começam a pegar algumas retas e tudo mais. A gente tem, no caso, um subdominante, que ficaria no 4º grau. E quando a corrida chega perto no final, que tipo, já tá aquela sensação de tensão, aquela expectativa, pô, quem vai ganhar e tal, você tem uma dominante. Por quê? Porque você tem uma tensão, uma expectativa para ver quem que vai ganhar aquele jogo de uma vez, né? Aquela corrida de carros. No caso aqui, vamos terminar aqui em Dó, que é o ponto de partida e chegada aqui desse nosso circuito. Só que existem na harmonia algumas variações dessas possibilidades. Na função de tônica, que é de repouso, a gente tem o 1º grau, como a gente já viu aqui. A gente tem o 6º grau, que é relativa menor, né? A gente já sabe que na relativa menor tudo que vale para maior também vai valer para ela. A gente tem as mesmas notas, os mesmos acordes, tudo mais. Então, obviamente que um acorde menor também vai servir como tônica, como repouso dentro desse quesito. Mas também de uma maneira um pouco mais indireta, assim, um tanto mais, vamos dizer, fraca, né? Não é tão intensa, não é tão latente, mas fica como tônica também o 3º grau, que seria, no caso aqui de Dó, um Mi menor. Porque ele, se você observar a formação do acorde de Lá menor e do acorde de Mi menor, a gente tem algumas semelhanças com o acorde de Dó na composição, né? Então, o acorde aqui de Mi menor, ele fica como se fosse uma espécie de tônica fraca, vamos dizer assim esse termo, né? Agora, como subdominante, a gente tem o Fá, ou seja, o 4º grau, né? Que é o primeiro acorde que dá aquela sensação de que você saiu do lugar. Se você pegar, por exemplo, essa estrutura aqui, essa progressão, você pegar o Dó e o Fá, você fica, né, saindo e voltando do lugar. É como se você estivesse interpolando a coisa, né? Sai para um lado, vai para o outro, sai para um lado, vai para o outro, mas nunca quebra aquela hegemonia, né? Mas digamos, se eu tô aqui entre Dó e Fá, aí eu volto para Dó e caio no Sol, eu abri uma espécie de abertura, né? Eu abri uma distância maior entre
o primeiro acorde e o outro, né, que ficaria como uma segunda opção aqui, né? Isso é o efeito do dominante. O dominante, como ele está um pouco mais afastado da tônica, ele pede que a gente volte para o lugar. Então é por isso que normalmente quando a gente cai para cá, que é o quinto grau, a gente vai acabar caindo de volta no primeiro. Porque olha só, enquanto que na tônica inicial, né, da tônica para dominante, a gente tem uma quinta justa de diferença, né, de distância, desse dominante aqui pro dó, a gente tem 4 tons de distância. E guarde bem esse conceito, né? 4 tons de distância. No caso, uma quarta justa, me corrigindo, né? Uma quarta justa de distância entre o dominante principal de um campo harmônico e a tônica desse campo harmônico. Esse conceito de uma quarta justa de distância, ele é aplicado tanto na questão dos dominantes primários, que é aquele originário do campo harmônico, quanto também nos secundários e assim por diante. Mas isso aqui fica para uma outra aula, se caso vocês se interessarem, vocês podem deixar aqui na seção dos comentários, que a gente pode esticar um pouquinho mais esse conceito aqui dos dominantes, né, para explicar essa coisa toda da função harmônica. Mas enfim, o dominante, ele é aquele acorde que cria uma tensão, uma expectativa, que você não vai querer ficar nele. E se você ficar nele, tipo, o teu ouvido fica, ei, peraí, não vai terminar esse negócio não vai acabar essa música não? É basicamente isso que o dominante faz quando a gente está trabalhando com a questão de função harmônica. Agora, as variações aqui, né? Vamos voltar. Como a gente já viu, né? A tônica fica no primeiro, no sexto e no terceiro. Observa que é até um pouco parecido, né? Você pega aqui Dó, Lá menor e Mi menor, parece que você não mudou muita coisa, né? Sempre fica uma nota em evidência aqui dentro dos acordes. Agora, no subdominante, você tem o quê? Você tem o quarto grau e o segundo, que são até um tanto parecidos também na sonoridade. É por isso que quem está começando, normalmente acaba confundindo quarto grau com segundo, porque eles são muito parecidos. Se você observar, por exemplo, um Fá com sétima maior, e você observar um Ré menor com sétima, tem lá suas semelhanças. Tudo bem que aqui no violão fica um pouco mais latente, porque a gente tem aqui a nota de ponta, né? A nota principal fica como sendo o Mi no Fá com sétima maior, e no Ré menor com sétima fica o Fá. Só que se a gente for pegar aqui o Fá, a tríade de Fá, e depois pegar o Ré menor com sétima, a gente tem umas semelhanças, né? E isso é uma questão de estrutura. Mas enfim, se vocês observarem, mesmo assim, ainda fica uma certa semelhança na condução, né? Se eu ficar tocando aqui Fá e Ré menor, Fá e Ré menor, parece que eu não saí muito do lugar. E é essa a função do subdominante. O subdominante, ele fica meio que no caminho de passagem entre outros acordes. Agora, se eu for esticar aqui para o dominante, que vai estar um pouco mais afastado, para eu cair aqui no Dó, vai ficar um pouco mais latente quando eu faço essa estrutura. Agora, quem seria um substituto para esse dominante aqui, dentro do campo natural? Seria o acorde meio diminuto, né? O sétimo grau, ele também é dominante, porque ele tem um pouco da formação, né, da estrutura aqui do Sol também, né? O sétimo grau, dentro do campo harmônico maior, ele é bastante semelhante com o quinto grau. E é por isso que ele também é um dominante. Enfim, pessoal, essas aqui foram só algumas dicas rápidas que eu queria passar para vocês sobre essa questão aqui de funções. A gente está aqui colocando aqui do lado a tabela com a explicação aqui, o resumo aqui da aula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixem aqui nos comentários.
Aproveita logo para se inscrever no canal, quem ainda não é inscrito, deixe seu like, ative o sininho e também nos siga nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, beleza? Na próxima semana a gente está aqui de volta com mais um conteúdo para ajudar vocês que estão começando no estudo de teoria. E, enfim, espero que seja útil, né? Espero que essa aula tenha sido útil para todos vocês. Até a próxima, galera. Somos todos Música Aprendizes.